Salve, salve galera, Alex Ximenes aqui no podcast Sextou com Terapia. Mais uma sexta-feira, meio-dia, esse podcast da família brasileira, onde nós temos o propósito de desmistificar a terapia, de falar para você que terapia é para todo mundo. Hoje, um tema importantíssimo, comunicação não violenta. Será que a sua comunicação é violenta com o próximo, com tua esposa, com teu liderado, com o seu chefe? Será que a sua comunicação bloqueia? Ela é uma comunicação que gera conexão ou não? Para você que não me conhece, sou psicanalista, terapeuta, tenho várias formações, ajudo pessoas a vencerem transtornos, mas principalmente estamos aqui num time pesadíssimo hoje, abençoadíssimo, para falar sobre CNV, comunicação não violenta, e já passo primeiro para as damas. Pati, faça as honras, uma grande psicanalista, amiga, por favor, se apresente, fique à vontade. Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui para um bate-papo maravilhoso, né? Que é como a gente se comunica. Será que a gente está sabendo se relacionar com o próximo? Porque quando a gente fala de relacionamento, né, são todas as relações. Será que a gente está conseguindo ouvir, compreender, se expressar? É isso que nós vamos descobrir hoje, né? Perfeito, perfeito. Estamos aqui também. Ele está de volta. Ele viajou. Ele fez uma viagem internacional. Nossa. Não vou falar, mas está aqui. Grande João Teste. Se apresente, por favor. Fala aí, pessoal. Eu sou o monitor do Alex, João Vitor, e estamos aí para ajudar o máximo de pessoas Vitor possíveis. Teste, tem que falar o sobrenome o pessoal saber. João Teste, né? João Teste. Então estamos aqui também com o Diego Alves. Grande Diegão tá ali cuidando da vídeos, fotos, que se quiser contratar, a gente assina aí embaixo. Diego Alves, fotografia, e a sua digníssima esposa. Eu vi os stories, ela olhando com aquele olhar pro Diegão atrapalhando a foto dela, eu olhei, ele tá rindo ali. Então, pessoal, antes de mais nada, queremos agradecer e presentear aqui a Pati. Olha, a Loja Balitas, nossa patrocinadora. Gente! Patrocinadora do Sextou com Terapia. Salve de palmas aí, pessoal. Salve de palmas. Loja Balitas, vai estar aqui o endereço para vocês, tá bom? Para você contactar. Modas Infantil, muito obrigado por esse patrocínio. Pati, se quiser trocar, é um presente. A Loja Balitas é sensacional, extraordinária. Balitas, boa, barata e Balitas, mas tem de tudo. Tem desde aquele presente básico, aquele presente extraordinário, mais caro. Então você pode ir lá visitar, o endereço está aqui. E sem mais delongas, muito obrigado para vocês por apoiar o nosso projeto. O nosso projeto Sextou com Terapia. Ok, pessoal? Fica à vontade, vai lá pro filhão. Eu queria só fazer um comentário rapidinho. Gente, queria agradecer todo o carinho, porque elas estão sempre com a gente, eu vejo os comentários. É muito gostoso sentir esse carinho, essa participação, essa interação, né? E é o que o nosso convidado de 15 dias atrás falou assim, os propósitos conectam pessoas. Então, cada vez mais a gente vai percebendo que as pessoas que têm o mesmo propósito vão se conectando. Muito obrigada por esse carinho. Eu tenho certeza que eu vou amar. Não abri ainda, não imagino que seja, mas eu tenho certeza que eu vou amar e já vou lá na loja também, tá? Obrigada. Muito obrigado. Já falei, passou aqui o endereço, visite a loja, não deixe de comentar, deixe seu comentário aqui abaixo. Com certeza o pessoal vai estar falando com a gente. E já vamos, a Pati entrou, já vamos entrar no assunto. Enquanto a Pati vai abrindo ali o presentão do filho, olha lá que coisa linda, vamos falar sobre a comunicação que gera conexão. O que é comunicação não violenta? O que é isso? Que blusa bonita, né? Na Loja Balitas. Pô, legal. O que é conexão? O que é essa comunicação que gera conexão? O que é a comunicação que gera bloqueio? Primeiro eu queria passar um dado para você. 9 entre 10 conversas que você tem, líder, esposo, esposa, com seu filho, com seu liderado, são infrutíferas, porque as pessoas não conseguem expressar aquilo que elas estão sentindo ou conseguem passar de uma forma clara, de uma forma autoassertiva, aquilo que elas querem falar. 10 entre 9. Olha só, 9 entre 10 conversas. Outra coisa muito importante, que bloqueia a comunicação, só para você ficar e entender como isso é importante. Nós somos especialistas
em falar ou querer que nosso ponto de vista seja a verdade. E a gente precisa entender uma coisa, Paty. O meu ponto de vista é apenas uma vista do ponto. É uma vista apenas. Então, a gente precisa aprender a escutar. E escutar vem de respirar. E como que a gente enxerga? Será que as pessoas estão violentas na internet? Será que as pessoas... O que é comunicação não violenta? É conexão. Eu consegui conversar com você, Paty, te ouvir, te escutar, respeitar a sua opinião. Não de uma forma totalmente diferente que ocorre na política brasileira, por exemplo, que as famílias se separam porque votam em A, votam em B. Mas assim, primeira pergunta para vocês, será que as pessoas são violentas? O que vocês acham? Acho que sim. Primeiro, assim, a gente tem que entender que nós somos seres sociais, né? Então, a comunicação é uma ponte, é a ponte que liga todos os seres humanos. E quando a gente fala de conflitos, essa incapacidade de compreender o outro, que é a raiz de todos os conflitos, né? Quando você me pergunta assim, você acha que a nossa comunicação é violenta? Eu acho que a gente não percebe, mas a gente tem uma comunicação violenta. Porque no nosso inconsciente, assim, a gente imagina, a gente associa. Eu não tenho uma comunicação violenta, porque eu não saio fazendo barraco com ninguém, eu não brigo com ninguém. A gente acha que a violência está ligada a conflito, a guerra, a beligerância, aquele embate. Mas nem sempre isso quer dizer uma comunicação violenta. Às vezes um tapa, às vezes de fato, né? A gente associa muito realmente a palavra violência, né? Então é sempre pela briga. Se eu não brigo, então logo eu não tenho uma comunicação violenta. Mas é aí que a gente se engana, né? Aí que a gente é isso aí. E aí, João? O pessoal é violento? O pessoal sabe se comunicar? Infelizmente não, né? As pessoas, né? Faz até recordar, de certa forma, uma passagem, né? E uma passagem bíblica onde diz que Deus enviou Jonas, né, para Nínive e falou para falar de Jesus para eles e até mencionou a ideia de que, fala de mim para eles porque eles são como crianças, não sabem diferenciar a mão esquerda da direita. E, de certa forma, isso me faz lembrar a nossa sociedade, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem pedir, que é uma característica infantil. A criança, ela chora pedindo ajuda porque ela não sabe fazer mais do que aquilo ali. E aí, além de... infelizmente, as pessoas, além de não saberem pedir, expor suas necessidades, né? Elas são violentas também, né? Se valem de vias de fato, né? E, infelizmente, acontece isso. O Alex até fala bastante sobre isso, né? Na verdade, as pessoas se tornam violentas porque elas não sabem expressar suas necessidades, né? Exatamente. A gente vai falar mais pra frente. Exatamente. Fica presente aí, curte, comenta, compartilha, porque é conteúdo de ouro, tá? E é exatamente o que o João tá falando, né, João? Porque as pessoas estão... Porque a criança, inclusive, ela chora quando tá com fome. Sim. Ela sabe expressar através do corpo, ou através do choro, ou através do sono, aquilo que ela tá sentindo. E às vezes a gente perde... Às vezes não. A sociedade perdeu esse contato, né? Essa conexão. Pode terminar. Não, exatamente. Por exemplo, você gosta muito de falar isso também. Eu concordo bastante com isso daí. O conflito, ele é bacana. O confronto não é legal. O que seria isso? O conflito de ideias, você conversar e debater, né? E ter ideias divergentes não é problemático. A agressão física diante de uma conversa, já começa a ser algo esquisito. É óbvio que depende do tom do que você está conversando, mas em regra, duas pessoas conversando normal e depois saírem na mão ou no tapa não tem condição. Reflete uma carência de várias coisas. Não tem lógica. Um problema muito grande. Já é uma virgem, nem a comunicação. Infelizmente é isso que acontece hoje em dia. A gente vê acontecer de diversas formas. Verdadeiramente, o conflito, as pessoas confundem muito, né? Porque a gente está numa sociedade tão violenta, Paty, que as pessoas... Um conflito, por exemplo, a gente pode ter um conflito de ideias, de pontos de vistas, e chegar no consenso. Né? Vamos fazer assim? Tudo bem. O confronto é quando se parte para briga, é quando eu não me expresso, quando eu levo para casa aquela coisa no coração, eu fico com raiva, eu respondo, eu fico fazendo... até mesmo em forma de piadinhas, acontece muito, né? Em relacionamento, aquela gracinha, aquele gracejo que às vezes gera aquela briga. Só que agora a gente vai falar sobre os princípios basilares da comunicação não violenta. Por que isso acontece? Né? Tem alguns princípios importantíssimos para que eu tenha uma comunicação. E o Marshall Rosenberg, grande psicólogo, psicanalista, saudoso Marshall Rosenberg, olhando a sociedade,
olhando o meio que ele vivia, ele começou a observar por que algumas pessoas conseguem, mesmo diante de um conflito, quando elas são, ou até mesmo de um confronto, pessoas que são atacadas, ele usa, por exemplo, Gandhi, Martin Luther King, Jesus Cristo, para criar. Ele fala que ele não criou, ele apenas compilou, né, humildemente falando, a comunicação não violenta. E ele observou e falou por que algumas pessoas conseguem, mesmo diante de situações complexas, se manter nessa paz interior, nessa comunicação que não bloqueia, e algumas pessoas já partem para a briga. Por que algumas pessoas conseguem manter esse equilíbrio e outras não, resumindo? E ele começou a estudar e ver o que é isso. Ele escreveu alguns princípios importantíssimos. Ele descreveu, para ter uma comunicação não violenta, primeiramente, eu preciso saber o que é empatia. Eu preciso ter empatia pelo outro. E ter empatia é importante, gente? Será que a sociedade está empática? Será que eu chego num ambiente e falo assim, a pessoa olha e fala, como que você está? Porque escutar vem de respirar. Será que eu consigo escutar as pessoas? Será que eu tenho dificuldade de escutar? Porque hoje eu vejo muita gente querendo falar e pouca gente querendo escutar, como diz muito bem o Rubem Alves. E aí, Paty, o pessoal gosta de escutar? O que você acha? Empatia, como que você tem visto esse princípio basilar para uma comunicação, um relacionamento saudável? Eu sempre falo, tem uma palestra que às vezes eu faço que eu sempre falo assim, a gente tem as tias. Então a gente tem a simpatia, a antipatia, para depois chegar na empatia, né? Porque fica assim bem nítido no papel daquela postura, né? As pessoas que a gente quer estar perto, a pessoa que às vezes num olhar ela já te diminui, né, da antipatia, e a empatia, essa capacidade mesmo de se conectar, de ouvir. E ouvindo você falar da comunicação não violenta, me lembra muito as bases da comunicação assertiva também. Perfeito, sim. Né? Porque elas conversam ali na mesma linha. Porque o que é a comunicação assertiva? Ela fica no meio entre não tá nem na passividade, né, ficar só recebendo, mas também não tá naquela comunicação agressiva. Então, como que eu vou me posicionar, defender os meus direitos, mas sem ferir o outro? Ela é compassiva, né? Ela não é ativa, eu tô ativa falando, nem passiva. Ela é assertiva, ela não busca assim, o que é certo e errado. E outra coisa, ela não fica engolindo sapos, né? Não, de jeito nenhum. Porque não é engolir sapos também. Tá? Não é ser o monge que você não vai falar nada, que você não vai expressar aquilo que você sente. Esses dois polos da atividade, de só falar, de não escutar, ou de ser hiperativo, também de não expressar de maneira assertiva, né? Não adianta também falar e a pessoa não entender o que você quer, não vai gerar conexão. Pelo contrário, vai gerar desconexão e essa explosão de separação de brigas que nós enxergamos na internet, com pessoas, não só brigas, como a Paty falou, né? Brigas de fato, não é vias de fato, não é soco, não. É violência verbal mesmo. Uma palavra, às vezes ela machuca mais que um soco. A gente precisa entender isso, ser mais... E o que tem nos afastado dessa conexão, desse amor? Nós somos seres criados para amar. E por que a gente odeia tanto? Por que a gente briga tantas vezes? Por que a gente não consegue se entender? Sentar e ouvir o próximo, né? Ouvir o outro. E aí, João, você vê muita briga dentro do seu meio? Deve ver bastante. Né? O que é empatia? Do meio não, mas também assim, tem, óbvio. Tem todo relacionamento, todo tipo de relacionamento tem atritos, mas... assim, infelizmente a sociedade é recheada de conflitos assim evitáveis na maioria das vezes, né? Confrontos, não é a tua palavra. Exatamente. Não, eu troquei confrontos. Bem lembrado. Então a gente vê e empatia, né? Porque às vezes a gente acha assim, Paty, que empatia, as pessoas falam muito, né? O que é empatia? Empatia, cara, eu me colocar no lado do outro, escutar o que o João tem para me falar. Às vezes ele vai falar algo que eu não estou enxergando. Ou ele quer desabafar. Aí eu paro do lado, eu vou ouvir, criando uma conexão, numa escuta compassiva e não ativa, não querendo dar, por exemplo, que nós somos especialistas também, em entregar receita para bolo para a vida dos outros. Eu não tenho como, a vida não é, já falamos aqui, aquela linha reta.
Não tem receita para bolo. Por exemplo, um propósito, uma direção para a vida do João, não é uma direção para a vida da Paty. Então nós somos especialistas em entregar a receita para bolo. E às vezes a pessoa só quer ser escutada. Ela só quer ser ouvida. Às vezes ela não quer, ela quer ser só um olhar de amor, de autocompaixão, de compaixão. Então, empatia, né? Às vezes a gente confunde aqui no Ocidente, vou me colocar no lugar do outro. Uhum. Mas se eu me colocar no lugar da Paty, a Paty vai para onde? Como que ela vai falar? Você acaba anulando a Paty, né? Eu anulo ela. Inclusive, impeço ela de sentir a dor que ela precisa sentir na vida. Eu tenho que estar ao lado dela, porque ao lado dela, assim como num casal, assim como na liderança, hoje mais que nunca as empresas têm pedido lideranças cooperativas e não mais competitivas. A gente tem visto isso no meio cooperativo. E como você enxerga essa empatia? Você acha importante, Paty? Com certeza, é o que você falou, assim, é porque quando a gente fala assim, se colocar no lugar do outro, por um lado, a gente pensa assim, entender o que o outro está passando, né? Mas, normalmente, a gente acaba levando para esse lado, assim, eu tô me colocando no lugar do outro, aí eu começo assim, se eu fosse você, eu faria isso. Perfeito, né? A gente vira o guru da sabedoria do outro, a gente sabe o que é melhor para a vida de todo guru, mundo. Né? Começa a Copa, nós viramos 200 milhões de técnicos, daqui a pouco 200 milhões de juízes, daqui a tudo que acontece, a gente sabe, né? Tá ali alfinetando, propondo soluções, porque é com o outro, exatamente. Perfeito. Mas a gente não trilhou o caminho do outro, a gente não calçou a sandália que o outro, a gente não percorreu a jornada que o outro percorreu, então a gente não vai conseguir, por mais que a gente tente, até numa intenção boa, a gente não vai conseguir sentir o que o outro sente. Então, estar do lado, né? Estar junto. Estou perfeito. Aqui com você. Né? Eu estou aqui, né? Não é somente o famoso tá legal, tá beleza, ou Deus te abençoe, vai lá, não, ajudar. Não, se o irmão, né, o João que gosta de citar sempre a Bíblia aí, o irmão tá precisando aí de uma cesta básica, compre e ajuda ele. Então estar realmente, né? E a empatia é algo que a gente precisa resgatar muito para nossas vidas. A gente precisa de empatia, porque sem empatia não existe amor. Outro princípio muito importante, pessoal, passando para que vocês entendam, você precisa ter empatia. Você já entendeu? Vamos ficar na palavra autoempatia. Se empatia é com o outro, autoempatia é comigo. E eu acabei de falar, dar um exemplo bem claro. Eu, na minha infância, eu engolia sapos. Por que eu sou apaixonado pela comunicação não violenta? Porque eu entendi que eu posso expressar a minha vontade sem ser violento. Com a Paty, com o João, com o Diego. Eu posso falar, eu tenho a necessidade que isso aconteça. Eu tenho a necessidade, peraí, eu gosto de ir mais devagar. Peraí, calma aí. Então, expressar, entender o que está passando dentro do Alex. E essa autoempatia é muito importante com a gente. Porque eu só dou o que eu tenho. Se eu não sou empático comigo, como que eu vou ficar gerando empatia para os outros? Então, é importante, Paty, a gente se entender, Com certeza, Alex. É aquilo que a gente falou, assim, a gente desenvolver, porque é um aprendizado, né? Não é fácil, mas a gente desenvolver essa capacidade de se posicionar, de se defender, de poder expressar livremente as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas sem ferir o outro, sem querer convencer o outro. Perfeito, justamente essa visão que a gente não tem. Perfeito isso aí, sem querer convencer. Olha convencer o outro. A gente já fala querendo convencer, né? Perfeito, Paty. Sensacional o que você falou. Muitas vezes eu percebo que a pessoa, num diálogo, assim, se você parar para observar, a pessoa tá falando com a outra, às vezes com a gente mesmo, vou pegar para mim. A pessoa tá me falando uma coisa, eu já tô aqui, eu nem tô ouvindo, eu tô pensando no que eu vou responder. Tá num diálogo interno, né? E aí, se é alguma coisa que pega nos meus sentimentos e eu não tenho essa autoempatia de me conhecer e saber o que pega pra mim, a gente tende a ser reativo. É aquilo, né, Paty, a sua camisa da pior sua, que tá não sei o que lá. A gente tende a ser reativo. A gente acaba devolvendo essa comunicação agressiva. Né? Então, eu acho que é um aprendizado e é o nosso maior desafio, porque é isso que diferencia a gente de todas as outras espécies, é a capacidade e a habilidade de se comunicar. Então, como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Será que eu estou conseguindo me expressar? Será que eu estou conseguindo deixar com que o outro se expresse? Perfeito. E aí, João, autoempatia, você consegue
expressar, sentir aquilo que você necessita. Por exemplo, eu preciso descansar hoje, eu preciso estar sozinho na praia, eu preciso estar com pessoas. Você consegue ou estar no aprendizado, como que você se enxerga e como você enxerga também as pessoas? Sim, interessante, porque uma das formas de violência que a gente faz conosco mesmo e a gente não percebe é você ficar engolindo sapo e deixar por isso mesmo, entendeu? Você tentar agradar todo mundo, mas ao mesmo tempo se desagradar. E isso é péssimo, porque isso daí a longo prazo, a médio prazo, pode culminar em várias coisas tristes, né? Transtornos, crises. Até crise de pânico, tem muita relação com isso. E agora falando rapidamente quanto à questão do próximo, né, do outro, o professor que veio aqui, né, a gente fez tratou especificamente sobre o tema, tem um tema do Sextou com Terapia que fala somente sobre suicídio. E aí o professor que veio, ele falou que uma das causas de suicídio é o esvaziamento das relações humanas. É aquele bom dia, tchau. Entendeu? Eu não tô nem aí pro Alex, o Alex tá nem aí pra mim, eu tenho que cumprir a minha carga horária apertada aqui e pronto. E o ser humano foi feito para se relacionar com o outro. Quando você corta isso, já causa um grande impacto na vida de todo mundo, né? Mais ou menos assim, não. Pai, você tá bem, né? Tá bom, tchau. É exatamente assim. Né? Mais ou menos. Você pergunta assim só porque é convencionado. Bem, né? Abraço, foi embora, tchau. Não me liga. Não é isso, mais ou menos. Às vezes você nem precisa de uma cesta básica, como você falou, né? Às vezes você tem que parar e ouvir a pessoa. Sim. Eu dei um exemplo só porque... Exatamente. Também, às vezes a pessoa fala, né? Tá ali, não ajuda. Mas você ajuda então, assim, mesmo, você né? acaba sendo educado, mas sem empatia alguma. Não adianta também. Então tem que ter os dois, né? São dois princípios importantíssimos. Empatia e autoempatia. Um terceiro é muito confundido. É a honestidade. Exatamente. Será que nós somos honestos? Certa vez, eu conversando, atendendo, a pessoa falou, eu sou sincera mesmo. Eu falo mesmo. Eu tenho que falar, eu falo na cara. Aí a gente reflete. Será que isso é honestidade ou sincericídio? Eu falei, querida, eu sinto em falar pra você que isso não é honestidade. Isso é falta de educação. Eu posso ser honesto e ser amoroso. Eu posso ser honesto e falar a verdade. E aí, Paty, pessoa muito honesta, confunde muito a honestidade com sincericídio, com falta de educação. Ou até mesmo a pessoa pode também, por engolir sapos, não ser honesto, não falar aquilo que ela está expressando por medo, talvez por um abuso, temas dos próximos podcasts aí que a gente pode falar, não é, Paty? Então, honestidade é importante, gente. Bastante. Extremamente importante. E aí conecta tudo, né? O que o João falou, assim, às vezes a gente vai se negligenciando, a gente vai se fechando, a gente vai endurecendo ali e vai perdendo essa capacidade de ser honesto com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente quer realmente expressar, mas fala assim, eu vou evitar a fadiga. A gente começa a querer fugir do embate, né? Do embate num sentido positivo, assim, de olhar para aquele desafio, a gente começa a se fechar, ou então vai para o lado do sincericídio, que vira aquela pessoa reativa, que foi aquele exemplo que eu dei, né? Pior você tá assim, pior você que tá assado. E aí, ainda junta com a síndrome de Gabriela, ainda começa a afirmar que como se isso fosse uma coisa boa, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, você sempre assim, você que lute. Se me odeia, deita na BR, ainda fala bem assim. Né? Ou seja, uma pessoa que ela não tá aberta para mudança, ela não consegue reconhecer as atitudes. E a gente tem que estar passando esse filtro o tempo inteiro. Porque muitas vezes a gente é muito legal com alguém, mas em outros momentos a gente é muito tóxico com outras pessoas. Ou a gente é agressivo, e depende de uma série de fatores. Então, eu acho que é um orar e vigiar ali, é uma autovigilância, né? E aprender realmente a trabalhar essa honestidade em todos os sentidos. Perfeito. E é muito importante esses 3 pilares e a gente está trazendo um conteúdo que é muito denso, pessoal, e longe da gente querer esgotar ele aqui hoje. Se você quer o parte 2, se você se identificou, escreve aqui pra gente aqui abaixo. Eu identifiquei, eu sou sincera demais, eu engulo sapo, escreve aqui, curte, comenta, compartilha e pode colocar o teu relato aqui. E dentro da CNV, o Marshall Rosenberg ele desenvolveu 4 elementos, 4 chaves para que você tenha essa comunicação não violenta. A primeira dela, a gente já falou aqui, inclusive, né? A gente já pincelou, observar sem julgar, que é o escutar. Eu só observo sem julgar, Paty,
se eu aprendi a escutar sem julgar. Se eu aprendi a ter uma escuta, como terapeutas que somos, principalmente, sem um julgamento, sem aquele diálogo interno de querer já responder e dar uma resposta. É o primeiro elemento da comunicação não violenta, observação sem julgamento. E observação sem julgamento é a maneira mais sábia que nós temos de viver. Uma frase do Marshall Rosenberg, inclusive. Será que a gente julga muito na observação? Eu acho que é o nosso maior desafio. É esse concordo. Primeiro ponto da observação. Concordo. Porque a gente observar um fato sem trazer uma carga de intensidade do que a gente acha, das nossas críticas, do juízo moral, de tudo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Combinei uma coisa aqui com o João e o João chegou atrasado. Aí qual que é o fato? Não é verdade, tá? É só um exemplo, tá, gente? Tô brincando. Olha a reatividade, gente. Se vocês queriam um exemplo de comunicação violenta, você já tem brincadeira. Vamos Quem lá. sabe faz ao vivo, tava tudo combinado, tá, tudo gente? Combinado, tava aqui, ó, tava anotadinho. Tava no papelzinho. Fala que é mentira. E aí, calma, gente, é tudo friamente calculado nossos movimentos. E aí, Paty? Mentira, né? Não. Aqui, o fato. Combinei uma coisa e o João chegou atrasado. Esse é o fato. Aí, Patrícia vai contar a história. Alex, você acredita que o João se atrasou de novo? Ah, mas ele é um folgado, ele é um irresponsável, ele não tá levando o podcast a sério, ele se atrasa toda vez. Então, eu acho que essa observação é o começo de tudo. É a ponta, o primeiro lado da corda. É a gente pegar o fato. Combinamos uma coisa, o João se atrasou. A gente não sabe nem por quê, a gente nem pergunta, mas entende a carga que a gente vai trazendo? Então, começar a observar as coisas e perceber assim, eu tô julgando. E recuar, dar um passo e olhar para aquela situação assim. Primeiro eu vou trazer o fato, aí depois a gente vai para outro ponto, né? Primeira lição é essa, é só observar sem julgar. Né, João? Eu olho sem julgar. Por quê? Se a pessoa já vem, eu olho pra você faz uma cara... Ih, João, meu Deus, João achou ruim de alguma coisa. Quer dizer, eu tô num devaneio, eu não sei o que... Eu nem perguntei, eu tô julgando antes de conversar. Então, o primeiro elemento é observar. Vou jogar pra você, João, qual é o meu segundo elemento? Observação sem julgamento. O segundo ponto que... o Marshall Rosenberg, eu também acho importantíssimo, é expor a necessidade. A maioria das brigas, a maioria das confusões, e quando você fica com raiva, observa se não é porque você não teve uma necessidade que não foi suprida. E o que são? Ele juntou necessidade de valores. Qual a necessidade? Às vezes eu tenho necessidade de chegar na minha casa hoje, um exemplo bem claro, e descansar. Mas se o vizinho tá com som alto, como que eu vou descansar com a música alta? Aí eu fico com raiva. A falar, a culpa é do vizinho. Não, peraí. É uma necessidade minha que não foi suprida. Eu estou falando com base na comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, tá, gente? É claro que existem outras vertentes. Sim. E a gente respeita, mas é muito importante eu entender qual é a minha necessidade. Porque às vezes eu não sei nem qual é aquilo que eu quero com clareza. E jogo, e não acontece. Então, como que é isso aí, João? As pessoas sabem expressar suas necessidades ou não? Hã? Não mesmo. Primeiro que eu acho que o melhor exemplo que resume e conceitua ao mesmo tempo o elemento da necessidade é o exemplo que você mesmo me contou e até mesmo trouxe para mim, né? Eu já vivenciei isso algumas vezes. Certa feita, certo dia, uma mulher se arruma, né? Sexta-feira à noite, doida pra sair. Essa é sensacional, pra sair. Ouve isso aí, Paty. E o namorado tá lá sentado no sofá mexendo no celular de chinelo. E aí, a mulher se arrumando, né? E aí, ela termina de se arrumar, chega na frente do namorado e fala: e aí? Vamos? Aí o namorado vira e fala: ué, mas vamos pra onde? Ela: você não tá vendo que eu tô me arrumando aqui pra gente sair, não? Isso não é óbvio pra você? Ah, esquece, Abel, esquece, eu não quero mais sair também, não. E ficou com maior raiva, o namorado não entendeu nada. E aí, o Alex fez uma pergunta pra essa menina e disse o seguinte: aí, mas você falou pra ele que você queria sair sexta-feira à noite? Sextou, em homenagem ao Sextou com Terapia, ela falou assim, ó, sextou, eu me arrumei toda, Paty, olha o que ela falou, me arrumei toda, eu fiz o cabelo, a unha, estou esperando ele chegar, chega ele desarrumado, eu fiquei com raiva, a pergunta que eu fiz, mas você falou pra ele que você queria sair? Porque tem sexta que você quer...
De repente, talvez você possa querer ficar em casa. Todo mundo começou a rir, ela falou, meu Deus, não falei. Verdadeiramente, eu não expressei minha necessidade de sair. Ou seja, moral da história, ela não contou pra ninguém, não falou pro namorado, nada. Simplesmente se arrumou e achou que aquilo lá era uma mensagem óbvia pro namorado dela de que ela queria sair com ele. E, ou seja, o óbvio, como o Alex falou, o óbvio precisa ser dito, o óbvio não existe. Existem diversos pontos de vista sobre a mesma situação. Então, assim, às vezes o namorado não sabia o que ela queria. E realmente não sabia. E aí, ela também não falou o que ela queria. Então, as pessoas precisam saber expressar a necessidade dela. Qual a necessidade dela sexta-noite? Ela queria sair. Por que não falou, então? E às vezes poderia ser... não, quero ficar em casa. Tô de dieta, se o namorado traz chocolate, eu fico com raiva. Se não tá, ela vai ficar feliz. O óbvio existe, Paty? Eu tenho que expressar a necessidade. Eu acho que fica a dica aí, né? O óbvio precisa ser dito. Não vamos achar que as pessoas vão adivinhar, né? Vão entender o subentendido. Não, vamos falar, vamos comunicar que fica mais fácil, né? Assim, claramente, de preferência. A gente fala assim da maneira mais simples e objetiva possível. Bem claro, né? Para que a gente possa... Mas para que eu possa expressar a minha necessidade, eu preciso entender o terceiro elemento da CNV, da comunicação não violenta, que são os sentimentos. Eu preciso entender o que está dentro de mim. Qual é a emoção e sentimento, e o Marshall, de uma maneira genial para facilitar, ele juntou sentimentos e emoções. E olha como foi... Se eu não sei o que eu estou sentindo, tem algo, né, em mim. Talvez é uma raiva porque meu namorado não se arrumou, mas eu não me expressei. Eu não expressei que eu queria uma liberdade, que eu precisava sair porque sextou. Eu não expressei que eu estava estressado por causa do trabalho. Então, gente, olha só, não tem bola de cristal. Ei, vou adivinhar o que você... Não, você tem que comunicar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Paty, a gente entender nossas emoções e o que eu estou sentindo é importante como terapeuta, que é um excelente que você é? Cara, extremamente. O Marshall, ele traz esse compilado todo da comunicação não verbal de uma forma bem didática, né? Assim, que ele pega mundialmente, assim, vários exemplos e compila um negócio para ficar fácil pra gente entender. Inclusive psicanálise. Na minha cabeça, assim, eu até pontuo... primeira coisa, observar o fato. Depois, pra mim, tá? A maneira que funciona. Eu já começo a perceber o meu sentimento. Então, eu adorei o exemplo do João, que foi bem, assim, reativo, né, gente? Bem combinadinho, só que não. Mas, assim, o que esse fato gerou em mim? Por exemplo, o fato, combinamos e o João não chegou no horário. Esse é o fato. Mas o sentimento, quando a gente traz aquela carga de julgamento, mas por que eu falei aquele monte de coisa? Por quê? Porque eu tô com raiva, porque eu tô frustrada, porque eu tô decepcionada. E aí eu vou entender, mas por que eu tô decepcionada? Por que eu fiquei com tanta raiva? O que eu tô sentindo? Né? Começar a nomear isso. Aí vai o autoconhecimento, né? O que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo? Porque aí eu tive uma necessidade que não foi atendida, que eu gostaria de fazer, de conversar antes, enfim, né? Para depois a gente chegar no quarto ponto. Para mim funciona muito bem assim. Primeiro eu tentar ver o fato e ver o que isso está causando em mim. E trazer essa responsabilidade para mim. Senão a gente acaba culpando, né? Colocando a culpa no outro, terceirizando essa responsabilidade. Nossa, João, você me irritou. O seu atraso me irritou. Mas espera aí, que poder é esse que eu tô dando pro outro de determinar como que eu vou me sentir? Não, eu estou me sentindo assim por algum motivo. E aí eu preciso entender isso, porque isso eu posso mudar. Eu não tenho como mudar o outro. É o que a gente sempre fala aqui, né? Querer mudar o outro, o mundo é uma neurose, né? É um pensamento inflamado. Eu preciso mudar, primeiramente, o Alex. Então, perfeito, Paty, que você trouxe, porque quando começa a ficar com raiva, ansioso, com medo, qual o motivo, qual a necessidade que não está sendo preenchida? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. E é muito importante, porque o conhecimento de si mesmo vai fazer você expandir e gerar autoconhecimento, vai gerar autocuidado, vai gerar aquilo que você gosta de fazer, até mesmo, não vou fazer isso porque o outro se incomoda. Aí, vendo isso tudo, eu observo sem julgar, eu entendo os meus sentimentos, as emoções, como a Paty falou, né? Entendo que essa emoção, essa raiva é uma necessidade que não foi suprida. Aí o que eu faço? Faço o pedido. No caso que o João trouxe, né, da menina do sextou, ela
observou, julgou, não entendeu, ela entendeu a necessidade dela, não entendeu a emoção e não pediu. Eu tenho um exemplo muito claro para jogar para a Paty, para a gente já, porque, como eu falei, é muito grande, né, o conteúdo. Se você quer, escreve parte 2 aqui. Certa vez estava conversando com um rapaz e a esposa dele estava fazendo algo, por exemplo, ela bebia muito. E ele chegou e falou, vou me separar hoje. Era uma sexta-feira, em homenagem ao sextou. E ele foi falando, acalmando ele, usando ferramentas ali para acalmar, respira, vem aqui. Tá, mas por quê? Qual a necessidade? Porque, não, eu tô sentindo que a bebida é mais importante do que os meus filhos, do que eu. Ah, então você tem a necessidade de ser mais amado. Sim, mas você já expressou dessa maneira, já se comunicou assim, já falou isso para ela? Não. Que tal você se comunicar e falar isso para ela entender? Tô dando um caso aqui, tá? Tô reformulando para não contar o caso, né, da maneira que foi. E ele fez. Resumindo, esse casal tá bem, feliz, entendendo as emoções, as necessidades, se amando, os filhos felizes. Por quê? Observou sem julgar, ela entendeu que ela não falava, ela só explodia. Ele só explodia, só brigava depois que acontecia. E o que acontece? A moça parou de beber. Hoje é refrigerante. Hoje eles combinaram bebida sem álcool, porque a moça não conseguia beber sem ser compulsiva. E hoje eles vivem bem. Olha que maravilha. Conseguiu se expressar, entender a necessidade, entender a raiva, porque da raiva, a necessidade, observou sem julgar e fez o pedido e foi atendido. Agora, você pode ouvir não também, tá? É importante a gente destacar isso. Quando eu peço algo, eu posso ouvir não também. A gente tem que aprender a ouvir não também. Nesse caso, não tinha como ouvir não, porque era algo que realmente iam se separar. Mas quando eu peço um aumento para o meu patrão, eu posso ouvir sim. Eu preciso aprender a ouvir não também. Ou espere, aguarde um pouquinho que não é um momento. E eu falo isso porque a gente vive uma sociedade, uma geração que não sabe ouvir não. Você fala não, você é bonzinho até quando você fala sim. Quando você fala não, acabou. Acabou o Alex. E a gente sabe pedir com clareza, Paty, na opinião de você, depois do João, só pra gente aqui, bem assim, se vocês pudessem falar, como vocês enxergam? Você que atende aí muita gente, Paty. Eu acho que a gente não sabe. A gente está aprendendo. A gente vai aprender. A gente vai aprendendo ao longo do caminho a pedir. Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de dizer não, de ouvir o não, a gente também tem dificuldade de pedir assertivamente. Quando você traz esse exemplo desse casal, olha que maravilhoso. Eles conseguiram se comunicar, conseguiram trazer o muito como eu me sinto, né? Porque se a gente vai para um lado mais agressivo, porque você bebe, porque você você não faz isso, né? Exatamente, a gente acaba despertando no outro a reatividade, né? Mas eu não me sinto amado quando você bebe, eu sinto isso, então ele vai trazendo para ele de como ele se sente. E aí a gente consegue chegar num lugar em quem ouve, né? Quem tá ali naquela escuta, de realmente de uma maneira mais branda. Baixa as armas, né? Baixa a guarda. A gente baixa a guarda porque a outra pessoa não tá te ofendendo. Ela tá falando de como ela se sente. Ela tá falando única e exclusivamente dela, né? Então, aí toca num lugar nesse coração e eles conseguem realmente reformular e fazer o negócio dar certo. Né? Tem que ter muito comprometimento, né? E é lindo. Essas vidas, né, que são transformadas, a gente vê isso todos os dias. Isso é muito legal, é muito bacana de acompanhar. Mas, voltando para o pedido, eu acho que a gente está aprendendo. A gente está um pouquinho assim... À medida que a gente vai conhecendo os passos da CNV, a gente vai aprendendo. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, vai retomar, vai refazer. Mas não é fácil, não. Pessoal... Mas é possível. Presta atenção. Isso que a Paty falou, isso que o João falou. Demos exemplos. A comunicação não violenta não é uma teoria apenas. É uma vivência. Nós aprendemos todos os dias. Então, como eu falei, não nos cabe aqui, não somos pretensiosos de esgotar o assunto. Você gostou? Compartilha no grupo da família, onde tem aquela confusão, curte, comenta, compartilha no grupo lá do futebol, onde o pessoal fica brigando, no grupo da igreja, comenta aqui abaixo. E se você quer o parte 2, escreva aqui, parte 2.
parte 2 CNV. Só escreve parte 2, comunica com a gente. E já indo, né, para considerações finais. João, abre aí, o que você daria como uma dica pro pessoal para entrar em prática, para a gente finalizar esse podcast com esse conteúdo extraordinário, diga-se de passagem. Não, se você conseguir aplicar tudo que a gente falou aqui, sensacional. Se você, assim, dificuldade de entender, tenta aplicar pelo menos 2 coisas. Expor sua necessidade com clareza e fazer um pedido com clareza. Você já vai, assim, adiantar meio mundo para você. E tenta ensinar isso pro seu próximo, sua esposa, amigo, irmão, e você já vai ajudar bastante, vai evitar muitas brigas e problemas para vocês. Então, eu acredito que essa é a minha consideração final. Eu sei porque eu fiz isso, deu muito certo. E aí, Paty? Bom, eu já me despeço. Comenta aí, acabou a treta, porque agora a gente vai colocar tudo em prática sobre comunicação não violenta. E a minha dica vai de entender, primeiro, os passos. Observar. Mesmo que você julgue, depois você tenta tirar a carga do julgamento e ficar só no fato. Porque o que faz a gente sofrer é a interpretação que a gente dá para aquele fato. Então, primeira coisa, observar o fato, depois perceber como você se sente diante daquilo que aconteceu. E pode ser qualquer coisa, como eu me sinto. E aí uma dica do próprio Marshall, né, é colocar o porquê. Eu me sinto triste porque... que aí a gente vai chegar na necessidade e a gente começa a entrar nesse autoconhecimento. Então, olhei o fato, senti, nomeei aquele meu sentimento e coloquei o porquê. Me sinto assim porque tal. E aí a gente vai começar a descobrir muito mais sobre nós mesmos e vamos continuar aplicando. E isso faz toda a diferença, porque você começa num treino a perceber a necessidade do outro também. Então, à medida que as pessoas vão falando e você vai treinando, você fica assim, ó, a pessoa tá falando, você tá aqui, mas você tá pensando, ele não tá sendo assim porque ele quer, tem uma necessidade. E aí você vai começar a perceber a necessidade do outro. E aí as coisas vão ficando mais leves. É possível ser mais leve, né? É possível ser mais leve. E algumas dicas para a gente finalizar. Primeira dica, assiste esse podcast todo de novo. Tome notas, anote. Entenda o que é empatia, autoempatia, os princípios, honestidade, o que é sentimento, o que é emoção, nomeia a necessidade, o que é aquilo que eu estou sentindo, o que, por exemplo, eu posso fazer para pedir. Observa sem julgar, lembra, 1%, olha só, 1% a cada dia, cara. Se você aplica isso, aplica a CNV 1% a cada dia. Não queira comer a panela inteira, engolir essa panela inteira, porque você vai se engasgar. Vai devagar, vai aplicando devagarzinho, vai por mim, porque na prática é complexo. E coloca em prática, curte, comenta e compartilha. Escreve parte 2. Chega de treta, escreve aqui também. Curte, comenta e compartilha. E na próxima semana estaremos numa sexta-feira, ao meio-dia com você, com a Paty, com o João, com um convidado, quem sabe comigo também. Então, muito obrigado pela sua audiência e obrigado pelo teu carinho. Um forte abraço e até a próxima sexta.